Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus campos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Escuta com Maria. Queremos, nesse domingo, refletir sobre as 3 grandes parábolas que Jesus contou aos seus discípulos. A primeira dela diz respeito à parábola do trigo e joio. Um semeador semeou no seu campo trigo, porém no momento de repouso veio o inimigo e semeia o joio. É interessante isso, ver que trigo e joio estão presentes nesse contexto de parábola. A simbologia do bem e do mal. Porém, os colaboradores perguntam ao dono do campo se gostaria que arrancasse o joio. E este diz não. Por quê? Porque arrancando o joio correria-se o risco de colher também os trigos, ceifar também os trigos. Mas o dono diz: deixe que cresça, porque no momento da colheita colheremos primeiro o joio
colocaremos enfeites e levaremos para o fogo, ao passo que o trigo colheremos e levaremos para os nossos celeiros. O que semeia é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei, o joio, os filhos do maligno, o inimigo, o demônio, a colheita, o fim do tempo, os ceifadores, os anjos, o fim do mundo é o fogo. A sociedade é um campo de semeadura diferente. Jesus é o grande semeador e seus discípulos são os semeadores que promovem a prática da justiça. Trigo simboliza a verdade, o bem. O joio, símbolos dos erros doutrinários, quanto costumes contrários ao Evangelho. O mundo é visto em três contextos: no contexto universal, simbolizando o mundo, no contexto eclesial das comunidades e no contexto pessoal de cada um de nós. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Depois ouvimos a parábola do grão de mostarda, tão pequeno que muitas vezes nos foge ao nosso olhar, mas que ao crescer vem as aves do céu para repousar as suas folhas. Assim é o reino de Deus. Depois vemos a parábola do fermento. E essa parábola é interessante. Por quê? Porque ela nos remete à ação de nossas mães. Quantas e quantas mães fazem o pão, o bolo e pegam uma certa quantidade de farinha e um pouquinho de fermento, talvez o mínimo de fermento, mas que é capaz de levedar aquela massa e transforma em muitos pães, em muitos bolos, que são capazes de transformar e saciar a fome de cada um de nós. Que assim nós possamos, na nossa vida, ser trigo, sinal da graça de Deus, ser o grão de mostarda, sinal da nossa pequenez, mas que Deus nos eleva à sua grandeza. Ser o fermento pequeno, mas capaz de uma transformação na vida dos nossos irmãos. Que Deus nos ajude a sermos trigo, grão de mostarda e fermento de uma nova evangelização, promovendo comunidades e comunidades, uma nova paróquia. Que Deus assim nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Permite-nos, Senhor, sermos grãos de trigo em Senhor, para que nós possamos fazer o Teu reino crescer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como um grão de mostarda,
Faz no Senhor com que sejamos fermentos que possa liberar toda a obra de evangelização que Teu Filho nos enviou a anunciar. Que nós possamos ser comunidades e comunidades, discípulos missionários, protagonistas de uma nova evangelização que seja fundamentada em nosso testemunho de fé, de amor e de comunhão convosco. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, que está nos acompanhando neste momento de reflexão. Momento este da escuta e da partilha da palavra de Deus. Fique com Deus. O trigo, depois de crescido, logo é colhido e vai tornar-se pão. Nas mãos da mãe mulher se mola, se entrega humilde pra fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu gesto de doação. Também quero ser desprendido pra tornar-me pão nas mãos do meu Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo ofertado, que será tornado corpo do Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo ofertado, que será tornado corpo do Senhor. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação. Sob os pés do lavrador sofrido vai tornar-se